Eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos de um texto muito conhecido, que é uma ilustração que Jesus usa. Jesus está tratando sobre pecado, perdão de pecados, e ele traça uma série de parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido, que a gente acabou apelidando como parábola do filho pródigo, né? Mas quem é pródigo na palavra é o pai, doador de um amor absurdo, né? Depois você vai vendo lá outras palavras sobre administração e tudo mais, mas Jesus está falando aqui sobre perdão, reconciliação. Eu quero ler Lucas 15, do 18 até o 24, e eu quero tratar com vocês um pouco hoje sobre algumas características do amor de um pai. Algumas características que seriam importantes que nós víssemos na vida de um pai, na sua demonstração de amor para com seus filhos. Diz assim o texto a partir do versículo 18, Lucas 15, a partir de 18, diz assim: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade que temos de estarmos reunidos aqui para tratarmos desse tema que é tão valioso, que é a paternidade. Nesse dia em que, de uma certa forma, toda a sociedade se volta um pouco para esse tema, que é um tema tão importante e destacado nas Escrituras. O que nós queremos lhe pedir, Senhor, é que o Senhor nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer de nós como pais e que esse texto possa jogar luz diante de nós para as verdades e as realidades de uma paternidade que seguem o padrão do Senhor, como nos diz as Escrituras. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Geralmente, irmãos, como pais, nós temos os nossos filhos como motivo de grande orgulho, né? E nos alegramos nas vitórias dos nossos filhos, nos entristecemos nas derrotas dos nossos filhos, e às vezes até a gente acaba projetando o nosso futuro nos nossos filhos, às vezes até de maneira um pouco pesada, a gente estipula alguns caminhos para que os nossos filhos sigam, e às vezes nem são os caminhos necessariamente que eles que quiseram seguir, mas às vezes nós até tentamos validar algumas frustrações nossas do passado, projetando na felicitação dos nossos filhos. Todo pai, ele tem o maior prazer em poder contar a plenos pulmões das vitórias dos seus filhos. Eu acredito que não sou só eu, talvez eu nem seja um dos mais empolgados nesse sentido, mas é uma alegria para nós quando fala: olha, meu filho está tirando nota boa, meu filho passou no vestibular, meu filho e minha filha vão casar, ou eles vão ter eles conquistaram alguma coisa. Para nós é uma grande alegria, um prazer. Eu acredito que é muito maior do que talvez o prazer do próprio filho em conquistar aquilo. Às vezes o filho nem deu aquele valor todo, mas a gente dá um up assim, né? As minhas filhas de vez em quando falam assim: pai, você é muito emocionado, né? Eu acredito que eu sou muito emocionado para contar essas vitórias dos filhos, né? O pai se alegra com o filho que é obediente, que é estudioso, que é trabalhador, que tem algum tipo de fama, sucesso, vida. Isso promove a alegria no coração do pai. No entanto, nesse texto que nós lemos aqui, nós vemos um pai se alegrando de uma forma um pouco diferente. É importante que nós lembremos que é uma ilustração, é uma parábola, é uma ilustração. Então ele não é necessariamente um texto verídico no que se refere aos personagens contidos no texto, o que não significa que não seja uma verdade bíblica. É o próprio Jesus que contou essa ilustração exatamente para mostrar algumas características importantes em uma situação bastante inusitada, que talvez não seja nenhuma dessas situações de vitória que eu falei aqui. O texto não está falando de um filho que passou no vestibular. Ele não está falando de um filho que
de repente, trabalhando muito no suor do seu rosto, enriqueceu no trabalho. O texto não está falando de um filho que era o mais inteligente da sua sala, ou talvez que fosse um trabalhador, ou qualquer coisa nesse sentido. O texto ilustra, ele fala da história, Jesus usa a história de um filho rebelde. De um filho que, depois de uma vida adulta, e muito provavelmente esse filho tinha pelo menos a casa dos 30 anos, porque na comunidade de Israel, na comunidade judaica daquele tempo, o homem, se ele não se casasse, ele só tinha a ideia de autonomia ou de maioridade a partir dos 30 anos. Ele era reconhecido como um homem. Então, provavelmente esse jovem aí tinha por volta aí dessa idade, quando ele olhou para o pai, que o havia ensinado, educado e havia cuidado deles até então, falou: pai, é o seguinte, eu não acho que o senhor administra as coisas que o senhor tem de uma maneira boa. Eu acho que o senhor está muito passado. Seu jeito é do passado. A gente tá, todo mundo mexe com planilha de Excel hoje. O senhor está com negócio de papel, anotando no papelzinho de pão. Não dá, pai. Você está para trás. Você ficou para trás. Eu quero a minha parte dos meus bens e eu vou fazer do meu jeito. Porque a sua administração não é boa. Às vezes nós não percebemos as coisas que estão acontecendo aqui nessa ilustração, porque quando um filho chegava para o pai e pedia as suas coisas para ir embora, naquele momento ele significava uma grande desonra para o pai. O filho estava dizendo: pai, o Senhor não tem, a autoridade que o Senhor exerce sobre a minha vida não é uma boa autoridade. Então aquele moleque, ou aquele homem, aquele rapaz com 30 anos, se insurgiu contra o governo do seu pai, reivindicou parte dos seus direitos e foi viver a sua vida. O problema é que, assim como o seu coração era rebelde com seu pai, a grande verdade é que o seu coração era rebelde. E ele foi viver uma vida completamente dissoluta. Isso foi a sua ruína. E a gente conhece a história. A história foi aquele que diz, foi de mal a pior. Começou com a insurgência com o pai e ela foi caindo com uma vida de promiscuidade, de gastança, de festança, de prostituição, de péssimos amigos, uma vida dissoluta até que acabou todo o dinheiro e perdeu todos os amigos e ele foi ter que trabalhar. Isso não era nenhum problema, afinal de contas, muito provavelmente ele trabalhava na fazenda do seu pai, porém ele, como um judeu, chegou ao ponto de ter que cuidar de porcos. Talvez a gente, não sei se você conhece bem o contexto, mas os judeus, eles não lidam bem com esse tipo de cultivo. Para eles, o porco era um animal imundo, um animal sujo. E aquele rapaz que até outrora era rico, fazia parte das posses, ou melhor, compartilhava dos bens do seu pai, agora estava tendo que cuidar de porcos, de um bicho imundo. E a situação não estava tão ruim aí. Como assim, pastor? Ele chegou numa situação pior que essa. Para comer, ele tinha que roubar um pouco da comida que ele dava para os porcos. Ou seja, de repente, aquele rapaz estava valendo menos do que aquilo que eles consideravam imundo. Muito rapidamente aconteceu isso. Ao que o coração daquele rapaz acordou, falou: peraí, está errado isso aqui. Olha só, todos os funcionários do meu pai têm uma situação melhor do que essa. Eu preciso voltar para casa. E quando ele pensa na casa, perceba que ele não fala, se você for ler o texto, os versículos anteriores, ele não fala assim: eu preciso voltar para ter uma cama gostosa para dormir. Eu preciso voltar porque minha mãe faz uma comida boa e eu estou comendo a comida dos porcos aqui, ainda tenho que roubar essas comidas para comer. Ele não fala assim: eu vou voltar para casa porque lá tem uma televisão com Netflix. E faz tempo que eu não assisto nenhuma série da Netflix. A preocupação desse rapaz não era em nada com o conforto que ele tivera e do qual ele abrira mão. Mas quando ele pensa em voltar para casa, a figura que vem muito clara no seu coração é a figura do pai. Por isso que eu falo que aqui, se tem alguém que é pródigo aqui, é o pai. O menino estava perdido. E ele fala assim: olha, eu vou voltar para casa para me encontrar com meu pai. E é isso que nós vemos nesse texto que nós lemos aqui, a partir do versículo 18. Nós vemos essa narrativa, daí para frente, ele fala: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E quando eu chegar com meu pai, diante do meu pai, eu vou ter uma conversa com ele, eu vou me abrir diante dele. E aqui eu quero destacar 4 verdades, 4 características do amor desse pai que recebe o filho de volta. Como eu falei, talvez seria muito fácil
E é muito fácil nós nos orgulharmos das coisas boas que os nossos filhos fazem. Mas a gente precisa aprender a lidar com os pecados dos nossos filhos. E eu não quero te desanimar, não, ou te contar uma coisa ruim, mas seu filho é pecador. E com força. Diante de você e longe de você. Como todos nós somos pecadores. Como todos nós falhamos. Mas Deus nos mostra que o pai sempre tem o coração aberto. E a primeira característica do amor de um pai é que o amor de um pai é sempre receptivo quando o filho quer voltar. No versículo 20, olha lá, nós lembramos da história, aquele moleque estava, eu vou tratar de moleque, embora eu tenha falado de 30 anos, aquele fez uma molecagem indo embora de casa. Né? Olha o pensamento dele, eu vou voltar para o meu pai, versículo 18, e vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Veja bem, o que ele pleiteava é simplesmente assim, pai, me recebe, abre a casa para mim, eu não quero mais nada, eu não estou aqui para reivindicar outra parte dos bens, eu estou arrependido, eu entendi que eu errei, eu entendi que eu andei longe do Senhor, e Deus colocou a mão sobre mim e me cobrou. A gente lembra de Davi, depois que pecou com Betseba. Salmo 32 diz que a mão de Deus pesava sobre Davi, os ossos dele se esmagavam. Há um exemplo claro aqui do que é esmagar os ossos. Eu estou valendo menos que os porcos, pai. Quando ele chegou, versículo 20 diz assim, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Irmãos, o fato de o texto narrar a vigilância do pai, demonstra que aquele homem constantemente aguardava a volta do filho. Eu posso imaginar, lembrando que é uma parábola, aquele homem, sei lá, final de tarde, indo numa parte montanhosa, perto da estrada, olhar, será que o meu filho volta hoje? Será que Deus colocou alguma coisa na cabeça daquela pessoa? Será que Deus mudou aquele coração? Eu imagino o pai com o anseio de ver o filho restaurado. Foi então que ao ver aquele menino vindo, ou aquele filho vindo ao seu encontro, embora o pai tivesse dado o espaço necessário para o seu crescimento, embora o pai não tenhamos nenhum tipo de narrativa dele ter ido atrás do filho, mas ele aguardava a volta desse filho. O filho estava afastado fisicamente dele, mas não estava afastado fisicamente do seu coração. Foi então que quando o pai avistou o menino, compadecido, correu e o abraçou. O amor de um pai é um amor sempre receptivo. Uma das coisas que nós nunca podemos esquecer é que Deus é receptivo conosco, Ele nos acolheu. E todas as vezes que nós voltamos para Ele, depois de um pecado, Ele nos acolhe. A verdade é que o filho ainda não estava preparado para ver o pai. Eu imagino esse rapaz aí no caminho, falando assim, nossa, eu vou encontrar com meu pai, eu vou falar que o pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. O menino vem teologando, se você for ver no caminho, ele vem teologando, ele vem ali pensando, olha, eu vou começar a dizer, meu negócio, pai, eu pequei contra Deus, né? Pequei contra o Senhor também. Então assim, eu não sou digno. Muitas desculpas no seu coração. Ele não estava pronto para preparar para se encontrar com seu pai, mas o pai estava pronto para encontrar com ele. A todo momento. O amor paterno, irmãos, é um amor receptivo. A gente sempre deve receber os nossos filhos que voltam arrependidos. É claro que o exemplo bíblico ele mostra que às vezes é importante a gente deixar o filho refletir nos caminhos que ele tem andado. Às vezes o tratamento de Deus é muito mais, às vezes não, o tratamento de Deus é muito mais eficaz que o nosso. Mas nós nunca podemos fechar os nossos braços. Nós nunca podemos fechar o nosso abraço. Nós nunca podemos deixar de estarmos dispostos a correr para um abraço de um filho. Então, a primeira verdade, a primeira característica que eu quero destacar com vocês, é essa receptividade do amor. Segunda característica, até nessa, vou voltar aqui nessa primeira, tem um livro do Max Lucado, o nome dele é Aprenda a Compartilhar um Amor que Vale a Pena. Eu li muito Max Lucado, eu gosto de ler umas leituras assim, devocionais. Eu acho que é o capítulo 12 ou 13 desse livro. Se não for também, é bom que você lê todo, procurando essa história. Ele conta de um pai que tinha uma filha muito aos modelos aqui do filho pródigo, e aquela moça
Ele disse que ele criou ela com o maior carinho e ela encontrou um mecânico. Nada contra os mecânicos, mas ela encontrou um mecânico de carros que andava com aqueles carrões maquinados e ela se apaixonou pelo cheiro de graxa do carro maquinado. E o pai não queria que ela casasse, ela fugiu com aquele rapaz que não era uma boa pessoa. E depois que ela fugiu com aquele rapaz bateu nela, machucou ela e a abandonou numa cidade por aí. E aquela menina acabou na prostituição. E ela saía, e chorava, e orava. E ela pensava em voltar para casa todos os dias, mas ela falava, como o meu pai vai me receber? E todos os dias ela recebia, todos os dias, final de tarde, ela recebia uma carta que ela não tinha coragem de ler. E num dia que ela estava profundamente desesperada, pensando em suicídio, ela resolveu abrir aquelas cartas. E todas as cartas o pai falava, volta para casa, eu estou te aguardando. E nas cartas tinha dinheiro para ela voltar na casa. E ela percebeu que as contas estavam sendo pagas pelo pai. E ele dizia ao final das cartas, estou aguardando você no salão para que dancemos juntos. Então, uma bela tarde, aquela moça chegou toda estrupiada, magra, descabelada, suja, descuidada. E ao abrir a porta, o pai pegou pela mão, colocou uma música e eles dançaram. A dança da reconciliação. O amor de Deus é receptivo. Como os pais, nós somos chamados à recepção. Segunda verdade, é um amor compassivo. E aqui é uma coisa interessante para nós como pais, porque às vezes nossos filhos fazem umas raivas na gente, que eu vou contar um negócio para você, hein? Né? Tem vez que é difícil, tem coisa complicada. E eu imagino que esse pai aqui não devia estar com um coração menos nervoso do que às vezes a gente fica com alguma desobediência. Mas veja bem, o texto deixa claro, quando o pai viu ele de longe, quando o pai o avistou, ele se compadeceu. Compadecimento é uma palavra composta de duas outras palavras. Padecer, que é sofrer, e o com, esse prefixo com, ele traz a ideia de sofrer em conjunto, em participar de maneira que alguém que é compadecido é alguém que deseja participar do sofrimento do outro, alguém que se inclui, alguém que está disposto a carregar a dor do outro. E esse pai estava assim. Eu imagino que esse pai, quando ele avistou o filho naquela situação deplorável, o seu coração já não estava mais se importando com as posses perdidas, mas ele estava se importando com o sofrimento que o filho se experimentou. Que o filho experimentou, não havia ira, ressentimento, rancor, amargura. Jesus nos mostra esse exemplo em outras circunstâncias, por exemplo, quando ele chega na beira do mar e desce do barco e olha aquela multidão. Ele sabia que muita gente estava ali para comer pão. Ele sabia que muita gente estava ali atrás de um milagre. Mas a Bíblia diz que ele se compadeceu daquelas pessoas perdidas, porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor. Estavam perdidas? Estavam. Dando cabeçadas? Estavam. Mas Jesus entrou no sofrimento daquelas pessoas. E a Bíblia diz que ele curou muitos de seus enfermos, ele fez milagres ali. Esse pai, quando viu o filho, compadeceu-se do filho. Não ficou assim, belezão, tá voltando aí, né? Vamos ter uma resenha nós dois. Não. Ele correu. Ele o abraçou. Ele o beijou. A ideia de correr é que ele estava com pressa de encontrar o seu filho, não importando-se com a inconveniência do ato para o momento. Dizem alguns comentaristas que para um homem judeu de alta idade era indecoroso sair correndo, por conta das vestimentas e tudo mais. Lembrando que é uma parábola. Mas eu acredito que Jesus não colocaria essa circunstância na parábola se não houvesse algo muito importante a comunicar. O pai não estava preocupado nem com o pecado do filho, que voltava arrependido, e nem como iriam pensar dele em receber aquele filho de volta. O que vão dizer de mim em receber meu filho quebrado em casa? Vão dizer que você recebeu seu filho quebrado em casa. O pai correu. Segundo, o pai o abraçou. Ele recebeu o filho nos seus braços. O menino estava sujo, barbudo, fedido, cuidando de porcos, sem sapatos. O anel havia sido perdido, a roupa toda rasgada.
Ele o acolheu, ele não se preocupou com isso. Vai tomar um banho, ele simplesmente o abraçou, ele trouxe para junto de si, para junto do seu peito, encostou no seu coração, demonstrando seu amor para com ele. Ele o beijou. O beijar é o aceitar de volta na sua casa sem restrições. Isso significava o beijo do pai naquele momento, quando ele beijou e falou: está tudo certo. É um sinal de que ele recebera de volta do lar. É um sinal de reconciliação. E aqui essa é a segunda verdade para nós como pais. Nós precisamos nos compadecer dos nossos filhos. Até porque, vamos combinar? Conta para ninguém não, só entre nós, pai, resenha particular. A gente já deu muita cabeçada. A gente já deu alguns trabalhos também para os nossos pais. A gente pudesse trazer alguns de volta, ou trazer aqui uma resenha particular, a gente viu que a gente não chegou aqui de graça. Tem muito amor envolvido. Muito cuidado sobre nós, muito perdão, muita reconciliação, muita compaixão. A segunda característica é esse amor compassivo de um pai, que entende do sofrimento do seu filho. Pastor, mas meu filho saiu e foi desobediente, está todo quebrado. Ele está todo quebrado. Trata das feridas, põe para dentro de casa, dá roupa nova, cuida dele. Depois você vai tratar das questões do coração que o levaram para lá. Inclusive, depois você vai ver que tinha um outro perdido dentro de casa. Um perdido longe e um perdido dentro de casa. Terceira característica de um amor de um pai é que é um amor restaurador. Eu gosto muito do texto das Escrituras. O salmista nos diz: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor nos ama. Veja bem, Deus usa a figura da paternidade. E aqui no versículo 22 diz que o pai, porém, disse aos seus servos: traz depressa a melhor roupa, veste, põe o anel no dedo e as sandálias nos pés. A ideia de colocar o anel no dedo, a ideia de colocar o anel no dedo do filho, é a ideia de mostrar que ele faz parte da família ainda. É a ideia de receber esse filho nos seus braços e falar: olha, não, você está restaurado ao status que você tinha. O filho intentara no coração apenas estar nos arredores do amor do pai. Veja bem, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou falar: me trata como empregado. Eu não estou querendo o melhor quarto da casa, eu não estou querendo as coisas que eram minhas e as que eu abri mão. Não é isso. Me coloca lá no alojamento dos empregados, me coloca lá no lugar onde os empregados dormem. É isso que eu quero. Eu não quero nada além disso. Ser um servo já era o suficiente para aquele rapaz, já era mais do que ele imaginava receber, porque ele estava arrependido e quebrantado no seu coração. No entanto, o pai aplica uma lição não somente a ele, mas a todas as pessoas. Filho é sempre filho. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer visita em presídio. Eu já tive essa oportunidade. Não é das melhores, mas de vez em quando você tem que fazer uma visita. A fila das pessoas que estão lá fora, a maioria é pai e mãe, preocupado com os filhos. Pai e mãe que amam os seus filhos. E veja as atitudes desse pai. Primeiro, ele vestiu o filho com a melhor roupa, tirou os trapos que representavam o seu pecado. Está aqui, Thaís, quer pegar? Pode pegar. Tá? Ela está procurando ele, que esse tamanho todo ela não vai achar, né? Vestiu ele com as melhores roupas, ou seja, tirou os trapos que representavam o pecado e colocou uma nova veste, a veste de amor, de recepção. É o que Cristo faz conosco, você entende isso? Ele nos desveste do velho homem de pecado e nos reveste do novo, da salvação. Colocou o anel no dedo, mostrando para o filho que ele ainda continuava sendo filho e que todas as coisas que continuavam pertencendo ao seu pai ainda pertenciam a ele. Olha que coisa louca. Ele pediu: me dá a minha parte que eu vou embora. Não quero mais nada aqui. Quando ele chega, o pai põe um anel. Espera aí, você não perdeu nada aqui. Tudo continua sendo seu. Às vezes acontece isso com a gente, quando a gente peca, tem aquele sentimento: ah, mas Deus não vai deixar mais eu entrar no céu, não. Eu não mereço. E a gente não merece mesmo. Se a métrica fosse essa, a gente estava todo mundo roubado. Mas a métrica não é essa. Porque o arrependimento, ele sempre traz restauração.
nós sempre ouviremos, pela graça do Senhor, que somos filhos amados dele. É o que aquele rapaz ouviu. Terceiro, colocou as sandálias nos seus pés. Naquele tempo, a gente vai olhando esses detalhes, por que tem a ver sandália no pé, né? Só usava sapato, no caso sandálias, os homens que eram livres. Os escravos andavam descalços. Ou com tornozeleiras que não eram eletrônicas na época. Era outro tipo de tornozeleira. Quem tinha um sapato era um homem livre. Quando o texto nos diz que o pai mandou colocar sandálias nos pés, ele estava dizendo para aquele filho: você não é meu escravo. Você não voltou para ser servo aqui no sentido de menor dentro da casa. Você está completamente restaurado. Você é livre. A ideia aqui, ela é muito profunda, porque dá a ideia do filho assim: você é livre até para fazer tudo de novo. Olha que coisa. Você está livre. Você está livre. O meu amor é o que nos liga e nada mais que isso. Então, a terceira característica desse amor de um pai é que é um amor sempre restaurador. Nós nunca vamos ou devemos receber os nossos filhos em um status menor. Te receber aqui em casa, mas vai dormir lá no quarto do fundo. Te recebo aqui em casa, mas não tem mais moral comigo, não. Eu te recebo aqui em casa e está tudo certo. É o que Deus faz conosco. Não tem... uma hora a gente trata sobre galardão lá na frente, mas não tem lugar, área VIP no céu, coisa assim especial, né? Não, esses aqui são os filhos especiais, vão sentar aqui. Igual tem umas igrejas aí que tem uma ala com comidinha especial, não, isso aqui é perto do banheiro, exclusivo, ninguém tira foto. Não tem isso aí no céu. No céu todos nós estaremos perto do Salvador. Fomos aproximados por Ele. Eu acredito que essa questão de métrica, de distância que nós temos aqui, não haverá também lá. As coisas serão completamente restauradas e nós o veremos como Ele é. Esse amor demonstrado nessa parábola que Jesus conta é o mesmo amor de Deus por nós. Nós vemos sujos do pecado e Ele nos deixa mais alvos do que a neve. E percebe que o amor de Deus por nós não é um amor que nos prende punitivamente. Olha, é o seguinte: fugiu de novo, agora vocês vão morrer. Nós amamos Jesus livremente. Ele não põe uma corrente no nosso pescoço. O que nos prende a Ele é o amor, sempre constante. Amor que cantamos aqui, impressionante. Um amor ousado. Um amor que é sempre apesar de nós. Quarta e última característica. O amor é um amor reconciliador. Pastor, mas qual a diferença de restaurador e de reconciliador? Restaurador é aquele amor que coloca você no status que você tinha. Às vezes você vai chegar em casa, o filho chega em casa e fala: bom, não tem como, né? Meu filho, né? Não dá para tirar do testamento, fica lá no testamento, a herança ainda é dele, mas o coração está como? Bloqueado. Não adianta só colocar o status. O amor é um amor reconciliador. Versos 23 e 24, o pai fala o seguinte para o servo: olha, traz para mim e mata o novilho cevado. O novilho cevado era algo específico para festas especiais, não era qualquer festa. Era aquele que era guardado no cantinho, cuidado, sabe? Era o peru do Natal, né? A gente não, geralmente você vai comer o peru no Natal mesmo, né? Não vai comer ele na Páscoa. Lá. Às vezes a gente come lá em março, quando faz aquelas promoções, mas o lugar dele é ali no Natal. Era aquele reservado para aquele momento. E olha o que o pai diz: nós vamos comer e vamos nos regozijar. Porque a situação aqui é muito diferente do que muitas pessoas estão pensando. É muito diferente do que os empregados possam imaginar. E o pai deixa claro o que estava acontecendo ali. Esse meu filho, ele estava morto. E agora ele reviveu. Esse meu filho estava perdido. E agora ele foi achado. E agora ele volta para o lugar onde ele tinha que estar. Não apenas na casa, na família, no testamento, mas no meu coração. E começaram a regozijar-se. Nós vemos aqui no fim, irmãos, a disposição do coração desse pai em festejar a volta do filho. A volta do perdido é sempre uma festa. É sempre alegria. E a igreja precisa se alegrar assim também. Às vezes a igreja não se alegra com a volta do perdido. Perdido, andou anos longe do caminho do Senhor. E agora vem passar para a igreja? Hein? Então quer dizer que fica aí fora da igreja, volta aí, não dá nada? É isso mesmo, não dá nada. A questão é com o Salvador.
A igreja não está aqui para carimbar passaporte de ninguém para o céu. A igreja está aqui para falar do amor do Salvador. E deixa a salvação com o Salvador. É Ele que resolve. E outra, é Ele quem traz filhos para casa. Muitas vezes nós deixamos de celebrar a vida dos nossos filhos e nos prendemos somente nas suas vitórias. E nós esquecemos que, antes de qualquer vitória, eles são nossos filhos. E às vezes nós damos recados tristes para os nossos filhos. Eu te amo se você tiver sucesso, eu te amo se você fizer isso, eu te amo se você fizer... Eu te amo porque você existe. Eu te amo porque você é meu filho, não tem outro motivo. Às vezes os filhos não gostam disso, né? Então quer dizer que você só me ama porque você é meu pai? Você acha pouco? Eu acho isso de uma enormidade gigantesca. Porque ninguém mais no mundo, além dos meus filhos, eu posso chamá-los de filhos. E a ninguém mais no mundo, vocês como filhos, podem chamar de pai. Não é uma coisa meramente ocasional. Então quer dizer que se Deus não me desse para você como filho, você não me amaria desse jeito? Não. Esse amor é especial, porque Deus promoveu essa ligação entre nós. É um amor que não está condicionado a resultados. É um amor que não está condicionado a corresponder a expectativas. É um amor que só existe porque Deus nos relacionou assim. O pai trouxe o novilho para celebrar essa volta. A volta do filho representava vida entrando novamente pelas portas daquela casa. Você entende o que é isso? Enquanto nós vemos a parábola apenas pela questão da volta do filho, Jesus destaca na parábola o que o perdão faz. O perdão não traz gente de novo para a igreja. O perdão restaura as pessoas para a vida eterna com Cristo. Olha o que o pai diz, ele estava morto. Vocês não estão entendendo? Ele não estava longe. Ele não estava cuidando de porco. Ele estava morto. Por que ele estava morto? Será que o pai tinha o matado no coração? Não. O pai entendia que a rebeldia o havia afastado. E a partir do momento em que ele se arrependeu e volta para casa, houve vida. Deus tocou e trouxe vida. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Coisa interessante, o pai não foi atrás. Não tem nenhum versículo da parábola que diz que o pai foi atrás ou mandou o empregado atrás. Quem achou o filho para o pai? Deus. Toda volta é movida por Deus. É por isso, irmãos, que a gente precisa valorizar isso. A gente precisa valorizar o irmão, o filho, o pecador, que saiu, fugiu de casa e voltou. Ele nunca vai voltar pelas próprias pernas. Ele sempre vai voltar por uma ação de Deus, do mesmo que deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai buscar a que está perdida. Essa é uma ação de Deus. Conta-se que em 1943, o Centro de Informações de Guerra inglês informou aos pais de um soldado que o seu filho tinha desertado e desaparecido. Provavelmente havia morrido merecidamente como um rato, em consequência de ferimentos sofridos pelo exército inimigo que o encontraram. Esse foi o recado que o pai recebeu. Seu filho é um desertor, provavelmente morreu como um rato. Merecidamente. O rapaz, na verdade, não havia morrido. Fora dado como morto, mas ele estava com vida. No entanto, por ser um desertor, não havia preocupação alguma com o estado de saúde daquele rapaz que, por conta dos ferimentos, acabou perdendo a sua memória. Agora ele estava andando sem rumo, perambulando aqui e ali como um indigente. Mas, aos poucos, ele foi sarando dos seus ferimentos. Só após 5 anos, a sua memória voltou. Então ele lembrou seu nome, ele lembrou quem ele era, de onde ele era. Ele lembrou que ele era um desertor de guerra. Ele lembrou que ele era considerado desprezível por toda a nação. Foi então que ele conseguiu a ajuda de algumas pessoas que o levaram de volta para a Inglaterra. E ali ele começou a viver um dilema. Será que não seria melhor deixar o meu pai imaginar que eu morri do que receber um filho desertor em casa e ser envergonhado pela presença do filho? Ninguém aceitaria aquele rapaz.
Seria melhor viver na indigência do que encarar a dura realidade. Porém, ele não suportou de saudade e acabou por ligando para a casa do pai, que o mais rápido possível chegou ao lugar onde ele se encontrava. Conta-se que esse rapaz estava cheio de expectativa naquele ponto que ele tinha marcado. Ele não sabia se ele saía correndo, ia embora, deixava o pai imaginar que era um trote. Ele não sabia se o pai viria. Ele não sabia se o pai viria e o xingaria. Ele estava com as emoções em frangalhos. Mas, para surpresa daquele jovem, na hora combinada, o pai simplesmente apareceu, o abraçou, recebeu novamente na sua casa. E aqueles 5 anos de luta e tristeza terminaram com uma calorosa saudação e um abraço afetuoso do pai. Porque não importava o que aquele filho era diante da sociedade, para o pai ele só era o seu filho. Ele só era o seu filho. O amor do pai é um amor reconciliador. Deus é o nosso pai amoroso, que nos acolhe calorosamente quando nós voltamos para ele. Muitas vezes, mesmo, e aqui é interessante, às vezes a gente está perdido aqui dentro, viu? Dentro da igreja mesmo. Lembra que tinha outro filho, essa é uma outra história que a gente pode contar outro dia, que estava perdido ali, na fazenda, trabalhando com o pai. Mas sempre que há arrependimento, o Senhor recebe de volta. Rapidinho, quero passar 4 lições para o pai e 4 lições para os filhos. Primeiro, pai, nunca desconsidere que mesmo seu filho não cumprindo as suas expectativas, ele é seu filho. Sempre ame, sempre receba. Segunda, pai, lembra que embora alguns pecados que seu filho cometa tragam dor, você não deve se alegrar com a dor, você deve se compadecer da dor e trazer de volta. Não há nada mais curativo do que o amor. E o amor de um pai, assim como Deus fez conosco. Terceiro, nunca esqueça, seu filho é seu filho. Ponto. Seu filho. Esse é o status dele. Às vezes o pai, quem que você pensa que é? Seu filho. Só isso. Quarto, o amor verdadeiro não significa colocar o seu filho no quarto, colocar comida na mesa apenas, dar uma roupa para ele. O amor verdadeiro é um amor que reconcilia, de maneira que ele sempre vai saber, eu sou amado, mesmo que eu pise na bola, eu sou amado. Filhos, 4 lições para vocês. Tomem cuidado com o coração obstinado. Pastor, mas isso aí é uma parábola que ilustra uma verdade. Corações obstinados são corações mortais, que se afastam do Pai. Embora saibam que há um amor esperando, há um caminho duro de volta. Não deixe de fazer. Segundo, filhos, lembre-se, o Pai é amoroso, está com braços abertos, mas quem tem que fazer o caminho de volta é você. É você que tem que fazer o caminho de volta. Pastor, e a história da ovelha perdida lá, que deixa as 99 e vai buscar? Nem sempre esse ir buscar é ir lá onde você está. Às vezes ele busca de outra forma. O filho pródigo, ele buscou mostrando que o seu pecado o fazera valer menos do que os porcos que ele alimentara. Não queira experimentar de qual vai ser o modelo de Deus para a sua vida. Deus sabe tratar. O que eu posso te garantir é que seja qual o modelo, Davi deixou bem claro, é uma mão pesada que esmaga ossos até que venha arrependimento. Terceiro, saiba, filho, sempre há restauração na casa do Pai. Deus sempre nos recebe de braços abertos. Volte arrependido, quebrantado. Volte com desejo de reconciliar. Quarto, sempre seja humilde. Os pais sempre vão te amar, mas é muito melhor amar o filho que é humilde. Dá menos trabalho de amar, né? Mas a gente sempre vai amar. Meu desejo, irmãos, é que nós, pautados nessa verdade, nós possamos aprender tanto o nosso papel como pai, quanto o papel dos filhos. E que a gente sempre olhe para o grande modelo de pai e de filho, o Deus Criador e o Filho Eterno, que entregou a vida por nós. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Senhor, eu quero te louvar, porque a tua palavra traz ensinamentos tão profundos para nós. Nos ensina, Senhor, a perdoar, a amar, a receber. Que nós, como pais,
que nós tenhamos um coração receptivo, amoroso, restaurador, compassivo, coração que deseja essa proximidade dos nossos filhos. E que, como filhos também, Senhor, nós entendamos que a dureza do coração pecaminosa, ela sempre nos afasta, não apenas do seu amor, mas ela é uma morte que precisa de uma restauração daquele que nos dá vida, Cristo Jesus. E que o Senhor nos abençoe, no nome do amado Salvador. Amém.